Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia, né, onde nós faremos a correção da atividade que foi proposta, né, na semana passada. E aí a gente inicia agora com a primeira questão. A gente tem aí, ó. Darwin propôs sua teoria, o conhecimento em genética era precário, o que deixou várias lacunas em seu trabalho. Após alguns anos com conhecimentos mais avançados nessa área da biologia, complementou-se a teoria de Darwin com os conhecimentos adquiridos em genética, sendo possível explicar os fatores evolutivos. Essa teoria ficou conhecida como, nós temos as opções, né, darwinismo. Eu já diria que não é o darwinismo, porque nós estudamos no primeiro módulo, né? Eram só as ideias de Darwin, não tinham conhecimento de genética, portanto, não é o darwinismo. Fixismo também não seria, porque fixismo não dá ideia de evolução, né? Gradualismo filético também estaria descartado, porque esse gradualismo filético refere-se às árvores filogenéticas, né? É uma coisa mais específica. E lá na letra E, o equilíbrio pontuado, que também seria um ponto, né, que a gente vai conhecer logo depois, que também não seria a ideia de que a questão está pedindo. Então, nós temos na letra D o neodarwinismo, que seria as ideias de Darwin, juntamente com estudos mais avançados de genética, os conhecimentos adquiridos em genéticas. Então, seria aí a nossa letra D, né, neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Tanto faz a gente chamar neodarwinismo como chamarmos de teoria sintética da evolução. É o nome dado à teoria que reconhece a seleção natural, né, que é o estudo de Darwin, o darwinismo, com a recombinação gênica e a mutação como fatores evolutivos, que já seria o estudo de genética. Então, genética, os conhecimentos adquiridos na genética, mais o darwinismo, conhecimento de Darwin, e vai trazer nessa nova teoria que é o neodarwinismo ou teoria sintética. Tranquilo? Vamos para a segunda questão. Aí nós temos, sabemos que Darwin não sabia explicar como as variações eram transmitidas aos descendentes. Para resolver essas dúvidas, surgiu o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Analise as alternativas e marque aquela que não indica um fator evolutivo, reconhecido pelo neodarwinismo. Então, o que não indica aí um fator evolutivo? Recombinação gênica nos dá a ideia de evolução? Sim, né? Nos dá essa ideia. Seleção natural? Também. Seleção natural vai dar uma ideia de evolução, a recombinação gênica, a mutação, né? E a transmissão hereditária, que já são os conhecimentos genéticos, que também nos dá a ideia de um fator evolutivo. A única alternativa aí que não nos dá essa ideia seria a letra C, uso e desuso. Essa ideia aí, essa teoria seria de Lamarck. E aí nós marcaríamos a letra C, uso e desuso. Tudo bem? Vamos para a terceira questão. Que diz assim, segundo a teoria sintética da evolução, a diversidade das espécies está ligada à mutação e recombinação genéticas. Essas recombinações podem ocorrer principalmente por meio da reprodução. Qual seria a reprodução que geraria aí variabilidade genética ou diversidade das espécies, né? Cisparidade nós sabemos que não, porque a cisparidade é uma divisão binária, né, onde um C ele vai se transformar em dois exatamente iguais, né? Nós podemos até chamar de clones. Letra B, por brotamento. O brotamento é apenas um broto de algo de um pré-existente, né? Então, o brotamento também vai ser geneticamente igual ao seu progenitor. Por paternogênese, que seria paternogênese? Seria uma geração onde não há ausência do gameta masculino, é a ausência do pai, certo? Então, também não geraria uma diversidade das espécies, nesse caso aí da letra C. Letra D, por fragmentação, nós sabemos que a fragmentação é apenas uma quebra, né? Do indivíduo, formando em dois exatamente iguais. Quando são iguais, não tem diversidade na espécie. E por último, letra E, reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, sim, vai acontecer a diversidade das espécies, a variabilidade genética, porque nós vamos receber gametas femininos, gametas masculinos, gerando aí essa recombinação, né, causando a variabilidade genética. E, consequentemente, a diversidade das espécies. Tranquilo, gente?
Marcaríamos aí a letra E, certo? Vamos para a quarta questão. A seleção de bactérias resistentes a antibiótico é uma realidade que tem ocasionado o desenvolvimento de superbactérias. Gravem aí. Que são resistentes a vários tipos desse medicamento. O desenvolvimento de superbactérias é um bom exemplo, né, do mecanismo de o que é que explica bem esse desenvolvimento de superbactérias. Letra A, seleção natural. Vão pensando aí. Letra B, deriva genética. A deriva genética é aquilo que a gente estudou na aula anterior, que um gene ele é passado para um outro ambiente e assim acontece essa deriva genética, uma característica que foi levada, né, a um outro espaço. Seleção sexual é a seleção entre espécies, é a seleção que os indivíduos fazem ao escolher o seu parceiro também, né? Linkage e pleiotropia já é a genética avançada, que nós vamos estudar esses dois termos logo na sequência desses conteúdos. E a gente tem aí que a alternativa correta seria a letra A, seleção natural. Seleção natural refere-se ao processo de seleção do organismo mais apto a sobreviver em determinado ambiente. No caso das bactérias, o meio seleciona aquelas que não são mortas pelos antibióticos utilizados. Então, é uma seleção que acontece naturalmente. Acontece ao acaso, mas é natural. Portanto, letra A, seleção natural. E a última questão, né, trouxe aí essa questão que foi cobrada já na prova do Enem, para a gente já se familiarizar com as questões do Enem. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, a ausência de patas, corpo anelado, que facilita o deslocamento no subsolo, e, em alguns casos, a ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto, utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que, agora pessoal, nós vamos incorporar, né, Lamarck, nós vamos defender essa causa aí como se fôssemos Lamarck, como se pensássemos como Lamarck, certo? Então, na letra A diz assim, as características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. Lamarck diria isso? Não, né, gente? Quem fala em seleção natural é o nosso Charles Darwin. Então, letra B. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, seguindo a lei do uso e desuso. Reflitam sobre essa letra B, certo? A gente volta já para ela. Letra C. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes. Lamarck conhecia sobre transmissão hereditária, a geração de descendentes. Nem Darwin sabia tanto, né, quanto mais Lamarck. Então, a letra C também estaria desclassificada. Letra D. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso e, em seguida, essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e, então, transmitida aos descendentes. Mais uma vez, falando aí em transmissão hereditária, né, já é estudo de genética bem avançado, Lamarck não teria esses conhecimentos. E letra E. As características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e, depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por seres mais adaptados ao ambiente em que os organismos se encontram. E aí, mais uma vez, né, falando em seleção natural, foram selecionados, então não cabe ao pensamento de Lamarck. Lamarck não falaria dessa forma, concordam? Então, a letra B, né, seria a alternativa exata, né, com os pensamentos de Lamarck. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. E aí seriam transmitidos aos descendentes através da lei de herança de caracteres adquiridos, que Lamarck também defende. Olha aí para vocês verem essa justificativa, fazerem anotações. Segundo a teoria de Lamarck, a falta do uso de uma estrutura pelo indivíduo levaria ao seu desaparecimento. Lei do uso e desuso. Com isso, segundo o texto, o não uso dos olhos levaria à ausência e essa característica passaria para os seus descendentes segundo a herança dos caracteres adquiridos. Seria a alternativa B, a ausência de olhos teria sido causada pela falta do uso dos mesmos segundo a lei do uso e desuso. Certo? Marcadinha aí a letra B. Então, aí fica, né, essa correção para que vocês façam as observações de vocês. Se ficou ainda alguma dúvida, é só chamar no PV, tá certo? Façam resumos. E até a próxima aula, gente.
Desejo a vocês bons estudos, né? E qualquer dúvida é só chamar, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.